Senhor presidente, colegas parlamentares, servidores dessa casa, também a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação, TV e Rádio Câmara. Senhor presidente, quero usar o tempo que me cabe nesta sessão para mais uma vez abordar um assunto que preocupa a todos nós. Eu sempre lembro que é uma matéria que deve ser tratada de forma republicana, que deve ser enfrentada por todos, para que possamos alcançar uma solução. O grave problema da saúde pública no Brasil. E, obviamente, existem vários componentes, mas um deles, que é consenso, é o financiamento insuficiente. E, como consequência disso, nós já tivemos milhares e milhares de leitos sendo fechados, leitos SUS descredenciados. Às vezes, algum cidadão pode ter dificuldade de entender isso. O que é fechar um leito SUS? É porque o hospital fechou, literalmente? Infelizmente, em alguns casos, chega a essa situação de calamidade. Mas, muitas das vezes, é uma instituição privada ou até filantrópica que toma a decisão de descredenciar os leitos, até porque os leitos de um prestador de serviço para o SUS, eles não são literalmente públicos. Uma entidade, ainda que filantrópica, quando convenia com o SUS, ela tem uma relação de prestação de serviço. E por que milhares e milhares de leitos se descredenciam no Brasil, deixam de prestar serviços ao SUS e leva o cidadão brasileiro a esse desespero de, numa situação emergencial, precisando de ser atendido, ou para o seu filho, ou para o seu familiar, busca o atendimento médico e fica ali, às vezes, na unidade de pronto atendimento, no posto de saúde, na porta de um hospital, sem vaga para ser internado, para receber, o socorro, e muitas das vezes chega-se a perder a vida. Portanto, é calamidade, é gravíssimo. Por que descredenciam-se tantos leitos ao longo dos últimos governos, ao longo de mais de 10 anos? Isso foi aumentando, e já são milhares e milhares de leitos descredenciados. Porque o governo federal não aplica aquilo que nós entendemos que deveria de aplicar em recursos da saúde e, portanto, não corrige a tabela que remunera o hospital pelo serviço prestado. Muitas das vezes o custo para se manter um paciente internado, tratando uma pneumonia, uma criança desidratada, o custo para salvar aquela vida é muito maior do que o SUS remunera o hospital. Então o hospital literalmente paga para trabalhar para o SUS e chega no final do mês, não tem dinheiro suficiente para pagar os servidores e com isso começa a fazer essa opção de descredenciar, dizer não, eu só vou atender convênio, só vou atender particular. E a tragédia se abate sobre a vida do cidadão. E qual a solução para isso? Tem várias ações que precisam ser implementadas, mas a principal é uma tomada de decisão de que nós tenhamos um financiamento público adequado. O governo federal é quem menos investe em saúde pública no Brasil. Os municípios hoje já respondem por no mínimo 15% de toda a sua receita aplicada em saúde pública. A maioria aplica bem mais de 20%. Os governos dos estados, no mínimo 12% da sua receita. O governo federal teima em manter uma regra perversa que nós tentamos mudar quando aprovamos aqui a regulamentação da emenda 29, quando nós aprovamos a regulamentação da emenda 29, definindo o que é investimento em saúde pública e os percentuais para município e para estado, tentamos aprovar 10% das receitas da União sendo aplicadas, 10% de tudo que a União arrecada sendo aplicado em saúde. A base do governo, o governo da presidente Dilma não concordou, não permitiu, não se aprovou. Agora existe aqui nessa casa um projeto de iniciativa popular, teve o apoio de segmentos da Igreja Católica, de outras denominações religiosas, teve o apoio de diversos segmentos políticos. Nós lutamos na coleta de assinatura, mais de 1.600.000 brasileiros assinaram, o projeto está parado, o projeto propõe 10% de investimento em saúde. Por que eu relato com preocupação isso? Que enquanto nós não tomamos essa decisão, perde-se a vida de milhares de brasileiros. A gente tenta amenizar a situação. Eu e outros colegas parlamentares, eu mesmo,
E agora já temos, inclusive, de maneira clara nas emendas parlamentares, definindo que no mínimo 50% das emendas são para a saúde. Eu já vinha fazendo isso antes, não só para Santas Casas, para o Hospital São João de Deus em Divinópolis, para o Hospital São Judas em Oliveira, para Santas Casas em Lavras, em Bom Sucesso, em São Tiago, em Resende Costa, em todas as cidades que eu atuo, lá no norte de Minas, em Salinas, em Itaiobeiras, em Diamantina, em todo o centro-oeste mineiro, em todo o Campo das Vertentes, em São João del Rei. Isso ameniza as emendas que nós mandamos e que agora estou aqui em Brasília cuidando para que sejam pagas, para que sejam liberadas. Mas não resolve definitivamente. É preciso ter um financiamento garantido de forma planejada. É preciso investimento na qualidade da gestão, para que nós tenhamos a saúde tratada com dignidade, sem ser joguete político, sem ser instrumento de campanha eleitoral. Saúde é princípio constitucional sagrado, garantir ao cidadão o acesso a uma saúde digna. Portanto, presidente, eu reitero esse apelo. Precisamos colocar em pauta, priorizar a votação do projeto que garante 10% dos investimentos públicos em saúde. Continuarei priorizando emendas, mas isso não é o suficiente. Continuarei, sempre que estou lá em Minas, visitando as Santas Casas, os hospitais, sendo solidário ao cidadão, mas isso não é o suficiente. A nossa grande luta haverá de ser aprovar, no mínimo 10% das receitas públicas federais para a saúde, qualquer que seja o governo. Nós temos que garantir isso, como eu disse, de forma suprapartidária. Eu encerro pedindo que seja registrado nos anais de comunicação, na Voz do Brasil, para que esse nosso apelo, ele possa ecoar em todo o Brasil, para que essa marcha, essa luta para investirmos no mínimo 10% em saúde, possa, na retomada do ritmo normal de trabalho dessa casa, estarei aqui todos os dias. Tenha jogo de Copa ou não, eu estarei vindo a Brasília toda semana. Mas eu só acredito, provavelmente, depois da Copa do Mundo. Vamos priorizar a saúde. Muito obrigado. Muito obrigado.